noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um adaptador para cabo OTG, um micro adaptador, né? No caso, que funciona muito bem para o Spark, que é esse daqui. Eu comprei esse micro adaptador, que é micro USB no caso, né? No AliExpress. Demorou cerca de 90 dias para chegar. Custou $4,50 já com frete. Para que serve e por que é interessante para o Spark? Tem os cabos padrões que é comum encontrar, ou seja, muito fácil de achar esse tipo de cabo. Isso aqui é um cabo OTG normal, standard. E esse daqui, que eu estou demonstrando agora, é um adaptador para converter um cabo USB padrão em um cabo OTG. No caso, esse cabo aqui veio com Spark, é um cabo micro USB, essa ponta aqui é USB. Com esse adaptador é possível fazer a conversão deste cabo padrão micro USB com a ponta USB para um cabo OTG. E por que usar no Spark? Para poder ficar mais fácil, aí mais estável a comunicação do controle remoto do Spark com o celular. Porque você utilizar o Spark sem um cabo OTG, como ele vem de fábrica, fica mais difícil manter a qualidade da imagem do que você está vendo. Não que o drone, não a qualidade do drone, do que está gravando no cartão do micro USB, o cartão que vem com o drone, o micro SD card, não é problema. O problema é só para você visualizar o que ele está gravando, que aparece a imagem no celular. Então o cabo serve para isso. O que ele grava no drone, o cartão que está no corpo do drone, não é problema. Então esse cabo daqui, esse adaptador, ele converte um cabo qualquer, no caso aqui o que veio com um Spark mesmo, em um cabo OTG, no caso micro USB para micro USB. Como eu tenho um Android, então fica micro USB com micro USB. No caso daqui, vou mostrar agora. Aqui já está com o meu celular, que eu uso um Xperia Z3 Compact da Sony. Porta micro USB e o controle remoto do Spark também é micro USB. Como é que é feito essa ligação? Então o primeiro passo é ligar o controle remoto. Tem uma sequência também para poder esse cabo funcionar corretamente. Que algumas pessoas relatam que não funciona, etc, por causa da sequência. Então você tem que estabelecer a comunicação do controle remoto com o drone. Aqui está o Spark. E depois que estabelecer a conexão, aqui que se coloca o cabo. Então a sequência seria ligar primeiro o controle remoto, ligar o drone, padrão dele aqui, deixar ele aqui que ele não precisa. No caso aqui, vou botar aqui minha senha. Antes de chamar o aplicativo da DJI, se conecta a parte onde eles focar aqui a câmera. Vou de novo aqui. Aqui, esta ponta que tem um adaptador, esse micro adaptador ATG, vai se colocar no controle remoto. Ou seja, já foi colocado aqui.
para em seguida colocar no celular. Isso fez um barulho, significa que agora ele está no modo de comunicação direta aqui. Eu não preciso nem chamar o utilitário da DJI para saber. No caso, o meu celular ele já dá esse aviso. Ou seja, ele já está me mostrando que está conectado. Eu primeiro estabeleci a ligação do controle remoto com o Spark. Eles estão ligados, conectados. E depois coloquei o cabo, esta ponta OTG aqui e a outra ponta no celular. Não pode ser ao contrário, que aí não funciona. Para depois chamar o aplicativo da DJI. Se vocês repararem, já está conectado com o cabo. Como é que eu sei disso? Porque minha rede Wi-Fi está desligada, porque o padrão da DJI é: eu me comunico via Wi-Fi, o controle remoto com o drone e o controle remoto com o celular via o rede Wi-Fi. O que eu falei aqui, e com este cabo as imagens ficam estáveis, ficam diretas, não tem falhas. Então, o que você vê no celular não vai ter nenhuma interferência. Então, não estou conectado via Wi-Fi, estou conectado via cabo. E com isso também eu posso ver o mapa no aplicativo da DJI enquanto está pilotando, porque não é possível, quando não se usa o cabo, porque a conexão Wi-Fi ou de rede fica ocupada. Não tem como. Então aqui está desconectado. Tem a conexão de dados ativa, no caso 4G, aqui em Salvador, funcionando normal. E a aeronave já está disponível para poder funcionar. Vou estabelecer aqui, ou seja, estou conectado. Aqui estou fazendo um teste da imagem do Spark. Então, para provar que está tudo certo, eu posso simplesmente, o mapa aqui está funcionando, aparecendo as imagens. E aqui sem conexão de dados. Eu posso ativar uma rede aqui, se quiser, minha rede Wi-Fi. Então com este cabo funciona perfeitamente. Se eu remover o cabo, vai informar que está desconectado. Aqui agora voltou a ficar conectado via cabo. Como eu disse, as imagens ficam estáveis, não tem interferência, ou seja, sempre vai ter uma ótima imagem estável, ou seja, na hora que for fazer gravações, a imagem que é de cache, gravada pelo microfone do celular, de novo, o que é gravado no drone, a imagem fica perfeita sempre. É só a imagem que você vê no celular. Isso é possível através desse cabo. E eu transformei um cabo padrão USB que vem com o drone em um cabo OTG através desse adaptador, esse micro adaptador OTG. Eu tenho um outro cabo
OTG padrão, deixa a câmera focar, que eu usava e que fazia desta forma: cabo USB qualquer conectado aqui, essa ponta ligado no controle remoto e outro no celular. É uma forma de você ficar com muitos cabos. Isso aqui realmente eu estou usando agora este adaptador, que eu acho mais prático, não ter que ficar usando vários cabos. Cabo OTG com outro. E o cabo menor também, né? Uma forma de você aproveitar o cabo que você tem. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative as notificações, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Boa noite a todos, bye bye.